ao podcast do Instituto e-Commerce Brasil. Meu nome é Bruno Garchag. Hoje eu converso com Anthony Link, arquiteto e urbanista. Seja muito bem-vindo, Anthony. Oi, Bruno. Anthony, os protestos que incendiaram o Brasil aí na última semana, que começaram em São Paulo, tiveram como justificativa primeira o reajuste das passagens de ônibus. Já é estranho esse fato, né? O fato do governo ser responsável por definir ou autorizar a tarifa. Mas o que eu queria te perguntar é o seguinte: qual é o principal problema hoje do atual modelo de transporte de passageiros no país? Bom, o modelo hoje, em maioria das cidades, é baseado em um sistema de concessões para empresas privadas, né? Então, na tentativa de garantir o direito ao transporte, os municípios contratam empresas para gerir o transporte na cidade, mas sempre regulado pelo município, né? Seja uma secretaria de trânsito ou outra entidade pública. Então, é um mercado bem restrito, tem licenças limitadas, né? Tem uma qualidade pré-determinada e que tenta, pelo menos em teoria, ser igual na cidade inteira, e preços fixados politicamente. As empresas normalmente não concorrem em si também, isso varia de uma cidade para outra, mas normalmente as empresas elas detêm exclusivamente cada trecho, né? cada linha. E nesse sistema, então, pequenos empreendedores ou outras empresas de ônibus que gostariam de transportar passageiros que não possuem licenças são considerados criminosos, né? Então a gente já viu várias situações no Brasil em que perueiros, por exemplo, lutam pelo direito de trabalhar e são recebidos com, enfim, diretamente, né? Como criminosos mesmo, bala de borracha e bomba de gás lacrimogêneo pela PM. Isso acontece também no caso dos táxis, né? Eu lembro que volta e meia surge uma matéria na televisão, no jornal, dizendo sobre os táxis piratas que ficam em aeroportos e tal. O problema é parecido? Sim. Os táxis também operam via concessão, né? E tem licenças limitadas e as tarifas também, né? Os parquímetros todos funcionam igual. E existe até uma definição, uma definição legal, né? O número de táxis que existem na cidade. Então, para mudar esse número de táxis, precisa mudar uma lei municipal, normalmente. Eu acho que, como qualquer proibição dessas, vai gerar esse mercado negro, né, de transporte e de licenças. Então, em Porto Alegre, as últimas reportagens dizem que é possível comprar uma licença de táxi por R$250 mil no mercado negro. Então, um valor bastante alto, já que Porto Alegre é uma cidade que considera-se que tem poucos táxis para a demanda de usuários. Se eu não me engano, em Nova York também o valor dessa licença no mercado negro é altíssimo, né? Em Nova York, essa licença, eles chamam de... Eu esqueci o nome do programa deles, mas passa de $1 milhão, né? É uma outra escala de valor. Tendo como base, Anthony, os pedidos da população por melhorias no sistema de transporte e os discursos políticos que vêm aí ao longo do tempo, e efetivamente aquilo que é feito, né? E o sistema de transporte está aí para demonstrar o que foi feito errado, eu queria te perguntar, invertendo a pergunta, o que não deve mais ser feito em termos de política de transporte no Brasil? Bom, eu acho que a crítica de maioria das pessoas que estão, inclusive, organizando as manifestações, né, como o pessoal do Movimento Passe Livre, eu acho que a crítica ela é válida, né? Eles perceberam que, como isso acontece em qualquer setor que tem grande regulação estatal e grandes barreiras de entrada, né? Acontece a captura do regulador, onde essas empresas concessionárias elas acabam investindo mais num jogo político para conseguir benefícios do que no produto em si, né? No caso, o serviço de ônibus. Então, enfim, assim como no transporte, coisas parecidas acontecem no setor de aviação e telefonia. Então, o que acontece, né? O lucro das empresas concessionárias é garantido pelos governos municipais.
E esses governos municipais dão subsídios para manter essas empresas, né? No caso de São Paulo, esse valor passa de R$ 1 bilhão anuais. Então, se uma empresa, qualquer que seja uma delas, ela não tem concorrência com outras empresas e ela tem o lucro dela garantido, ela não vai se esforçar, né? Ela não vai se esforçar o mesmo que uma empresa num mercado competitivo e livre para gerar um bom serviço para os clientes. Então, essa é a grande crítica, né? Chamam essas empresas concessionárias de máfias de ônibus, né? Por causa dessa relação íntima com o poder do Estado. Mas o pedido que esses grupos fazem, eu acho que é equivocado. Porque eles criticam essa ação do Estado corrupta com as empresas, que gera incentivos ruins para agir, mas pedem que o modelo seja ainda mais estatizado, né? Ainda mais centralizado e mais controlado. Então, eu acho que acho que são dois caminhos que devem ser evitados no Brasil. Agora, você acha que esse tipo de pedido por mais Estado, achando que isso vai resolver o problema, é uma questão de ignorância política e econômica, ou há aí, em partes, pelo menos, desse movimento, uma ideologia aí bastante clara que orienta esse tipo de reivindicação? Eu acho que é um pouco de cada, né? Porque quem defende essa reivindicação normalmente acredita ele acredita que o Estado ele tem essa capacidade de diminuir as externalidades criadas pelo trânsito, né? Economizando depois em saúde e em outros setores que essa adição do trânsito geraria, mas esquece que o poder centralizado ele normalmente não tem condições de fazer. Então, deixa eu explicar um pouco. As pessoas que pedem por uma maior estatização, elas acreditam normalmente que um sistema descentralizado é muito caótico, né? Gera muito trânsito, gera aumento de tarifas e coisas do tipo. Mas o governo, né, ele tenta centralizar o trânsito e ele, na verdade, tira os impostos como se ele tivesse certeza absoluta do sucesso, né? Então, alguns integrantes do movimento dizem que isso vai gerar economias no futuro, né? Mas será mesmo que o ganho vai ser de, por exemplo, 4 bilhões e meio, que é o que é arrecadado com as tarifas, né? Caso o passe fosse livre? Então, eles falam que vai reduzir o congestionamento, né? Mas o congestionamento de São Paulo gera prejuízos de mais ou menos 7, 8 bilhões, né? Será que os benefícios de um passe livre vão chegar nesse valor? Né? Eu acho muito difícil que os benefícios sejam tão altos com uma adoção de uma medida como essa. E eles defendem essa centralização e justificam a retirada de impostos como se eles tivessem certeza absoluta que isso fosse acontecer, né? Mas caso isso não aconteça, não tem nenhum tipo de repercussão negativa com aqueles que implementaram o programa, né? Se eles não forem eficientes na gestão do programa, eles não sofrem nenhum tipo de consequência, né? Então, o sistema centralizado ele não cria incentivos positivos para ter uma boa gestão desse sistema. E normalmente geram mais problemas do que antes, né? Porque qualquer modelo de transporte vai estar à mercê do inesperado, né? Só que num modelo que permite concorrência, que seja descentralizado, os atores eles não estão retirando impostos das pessoas como se eles tivessem certeza do sucesso, né? E eles também, se tomarem decisões erradas, eles vão à falência. Então é um sistema que gera esses incentivos e que transforma o sistema de transporte gradualmente, se adaptando às necessidades das pessoas. Você citou aí a questão do mercado livre. Como é que seria o mercado livre na área de transporte de passageiros no Brasil? O que a gente poderia pensar em termos de implementação e benefícios decorrentes dessa liberdade de mercado
nessa área específica? Bom, acho que um grande início seria permitir a concorrência de empreendedores nesse mercado, né? Eu não vejo nenhum motivo bem embasado, né, para tratar pequenos empreendedores ou empreendedores de qualquer tamanho, né, para serem agentes que criam mais oportunidades de transporte coletivo na cidade. Né, se a prerrogativa é vamos criar mais opções de transporte coletivo, não há como defender que agentes privados sejam proibidos e tratados como criminosos agora. O Estado, ele pode até continuar tendo o seu setor de transportes e oferecendo isso para a população. Mas eu acho muito difícil que num sistema de livre concorrência ele consiga se manter, né? Então, a experiência interessante foi o caso de Lima, no Peru, né? Lima, em 1991, desregulamentou o transporte, né? Ele tinha um transporte público extremamente ineficiente e permitiu que empreendedores fornecessem o serviço. Então, lá o número de ônibus e peruas multiplicou por 4, 80% da população lá anda de transporte coletivo, as periferias têm acesso ao transporte coletivo, porque qualquer pequeno empreendedor que enfim, tem uma Kombi ou uma perua pode ser um agente de transformação nesse sistema. E é um sistema também que se adapta constantemente às transformações da cidade, né? Então, Lima, assim como qualquer grande cidade latino-americana, cresce muito nas periferias, está toda hora mudando, né? Os polos de atração estão sempre mudando e o sistema se ajusta automaticamente com essas mudanças. Então, pensando na ação do governo em relação a isso, né? Depois de 20 anos com esse modelo funcionando, o governo de Lima achou que era muito caótico, né? Porque a gente vê esses sistemas complexos descentralizados e a visão externa de uma pessoa é de que ele é caótico, né? Então o governo resolveu construir uma linha de BRT, que é a mesma tecnologia que várias cidades brasileiras estão implementando agora, chamada Metropolitano. Primeiro, que a implementação do Metropolitano estava prevista em 135 milhões de dólares, e hoje a cifra chega em 300 milhões de dólares, né, endividando a cidade com vários bancos. Então, eu acho que essa primeira preocupação certamente seria equivalente ao Brasil. Depois de ser inaugurado, o sistema, esse metropolitano, ele está com menos da metade do uso considerado eficiente para funcionar, né, porque as pessoas continuam usando esse transporte descentralizado, inclusive porque ele consegue fazer trajetos ponto a ponto com muito mais facilidade, né? São vans e peruas menores, diferente desse grande canal que é o BRT. Então, que tipo de medida o governo fez, então, né, para não ter o elefante branco de transporte? Ele começou a proibir os pequenos empreendedores, esses donos de vans e peruas que trabalham próximo à linha do metropolitano, de trabalhar, né? Então, basicamente, obriga as pessoas a usar o sistema centralizado do governo. E a justificativa do gerente de transporte municipal de Lima para essa medida é que existia transporte coletivo demais na cidade e que esse transporte coletivo devia ser limitado. Então, é engraçado que diferente de um sistema descentralizado e competitivo e dinâmico, o transporte estatal precisa dessa ordem, né, para conseguir se justificar. Ele precisa proibir as pessoas de usar as alternativas para se mostrar, enfim, de uma forma artificial eficiente. Um ponto interessante que você falou no caso de Lima, e eu queria saber a sua opinião no caso do Brasil, é que uma crítica que se faz a esse possível modelo de liberalização do mercado é que haveria um aumento do número da frota de carros e ia piorar um trânsito que já é caótico em muitas capitais, em muitas cidades. O que você está me dizendo é que se você permite o livre mercado e as opções de transporte, você reduz o número de carros no trânsito porque as pessoas não precisam utilizar seus próprios carros. A leitura é correta? Sim, a leitura é correta. Quando se oferece mais opções de transporte coletivo, né, e inclusive de várias formas, né,
Eu estou imaginando que pode existir um transporte de maior qualidade e outro com menor, várias rotas diferentes, né? Eu estou imaginando, enfim, aplicativos que tu consegue identificar onde são cada rota, o tempo de cada rota, né? Ou inclusive chamar uma van por um aplicativo no celular. Nenhuma dessas alternativas são testadas, nem podem ser testadas por causa do sistema centralizado, né? E esses benefícios que um sistema mais inovador permitiria, levaria usuários de carro e de outras modalidades de transporte para o transporte coletivo, né? Porque, enfim, ninguém quer ficar preso no trânsito dirigindo, né? Hoje, inclusive muitos jovens, né, estão começando a evitar o uso do carro, porque no ônibus e no transporte coletivo eles podem estar trabalhando, eles podem estar conversando pelo smartphone, né? Então, acho que esse seria um ponto. Agora, outro ponto é de que grande parte do motivo desse congestionamento que já existe é porque a rua é grátis, né? Enfim, a rua, o custo da rua, de manutenção e uso da rua, ele é todo socializado, né? E esse é um dos grandes motivos que gera esses congestionamentos, né? É o que a gente conhece por tragédia dos comuns, um bem público em que há essa corrida e o esgotamento do uso, né? O congestionamento de todo mundo saindo de casa, enfim, na mesma hora nos seus carros. Algumas cidades já adotaram maneiras para coibir isso, né? Para tentar equilibrar isso ao longo do dia com uma solução de preços, né? De implementação de tarifas de congestão. Então, Milão, Singapura, Estocolmo, e esses dias eu descobri que até o Teherã já tem políticas de taxa de congestão para entrar em determinadas zonas da cidade, que diminuem muito o uso dos carros e gera fluxo no trânsito, né? Então, eu acredito até que uma solução ideal que resolveria esse problema do congestionamento por novos pirueiros, né, e empreendedores de transporte coletivo é aliar a taxa de congestão à desregulamentação do transporte. Mas eu não vejo nenhum problema em alguma delas sendo implementada independentemente. É possível pensar, Anthony, em soluções privadas, assim, como se fazem hoje em algumas rodovias estaduais, para que a gente também não dependa do governante de turno, que pode mudar uma decisão como essa, por exemplo, de você estabelecer alguma taxa. É possível pensar, ou tem algum país que já adotou algum tipo de solução privada para esse problema do trânsito? Olha, eu desconheço. Eu vejo, enfim, várias soluções privadas para estradas, né, onde o controle de acesso dos usuários é bem mais fácil, por ser um grande canal. Só que dentro de uma cidade, como tudo funciona em rede, as ruas... É como se as ruas fossem geridas por sabe? Daria para se separar as ruas como um empreendimento à parte. E pensando em alguns teóricos, né, como Walter Block e com algumas novas experiências, daria para pensar numa rua gerida privadamente, né, onde o preço de trânsito nessas ruas variaria ao longo do dia, e o simples fato de tentar maximizar o lucro baseado nesses preços distribuiria o trânsito ao longo do dia e geraria o fluxo ideal, né? Eu não conheço isso sendo implementado ainda, mas acho que essa conversa me lembra muito uma situação do metrô de Hong Kong, que seria outro exemplo que poderia ser transmitido para as ruas. Tá? O metrô de Hong Kong é uma empresa privada e cobra taxas para o uso do metrô baixas, né? E acessíveis para a população. Isso acontece porque ele não lucra a partir das tarifas que ele estabelece, mas de incorporação imobiliária ao longo da expansão da rede dele, né? Então, pensando como uma incorporação empresarial num sistema viário, se uma empresa tivesse ou fosse dona de parte da malha viária ou da malha viária de uma cidade, ela poderia
diminuir o custo dessas tarifas de congestão para os usuários no uso direto, lucrando em outra ponta, né? Comprando terrenos e pensando na melhor forma de desenvolver essa malha na periferia da cidade. Mas eu desconheço experiências onde já foi feito. Você que é um estudioso dos espaços públicos, Anthony, você saberia me dizer, ou há algum estudo que mostre, ou alguma experiência, enfim, em alguma cidade do mundo, que mostre a descentralização dos segmentos econômicos dentro das cidades por conta dessa concorrência entre transportes? Quer dizer, você, em vez de concentrar tudo no centro da cidade, por exemplo, a concorrência entre transportes em vários pontos da cidade permite que haja um desenvolvimento econômico dos setores de forma descentralizada, de forma espalhada, em vez dessa concentração que em parte é fruto dessa convergência do transporte que há no centro da cidade. Há algum estudo nesse sentido? Eu não vejo muitos estudos nesse sentido, mas isso certamente deve ter algum impacto no desenvolvimento, né? Mas eu acho que o principal motivo para essa polarização de desenvolvimento nas cidades no Brasil, eu não vejo como sendo especificamente o trânsito, mas justamente outras interferências, né? Outras regulações municipais no ambiente construído que limitam normativamente esse desenvolvimento, né? Como limites de altura, limites de densidade, zoneamento de atividades, né? Bom, esse bairro vai ser residencial, esse bairro vai ser comercial. Eu acho que esse seria o limitador direto das atividades econômicas, né? Imagino que a regulação do transporte também vai acontecer isso, né? Inclusive, a gestão do transporte pelos governos municipais e federais geram um tipo de incorporação imobiliária nociva, né? Onde obras públicas são direcionadas não onde são mais demandadas, mas onde existe, às vezes, um proprietário influente de terrenos que tenha terrenos na periferia, que fez, né, que influenciou um determinado político a direcionar um projeto de uma via em determinado lugar, né? Então, o fato de esse desenvolvimento do transporte ser público gera todos esses tipos de conflitos de interesse, né? De ineficiências, de incentivos, não para um desenvolvimento eficiente e de atendimento às demandas, mas seguindo os interesses próprios de quem está lá. Além desse exemplo de Hong Kong, quais são outras soluções privadas interessantes que você poderia citar? Bom, eu me interesso bastante por essa questão de pequenos empreendedores, né, e soluções emergentes de transporte. Uma que serviu de exemplo no ano passado foi na cidade de Nova York, depois do furacão Sandy, que enfim, depois que passou, acabou paralisando o sistema de transporte público e as pessoas tinham muita dificuldade de se transportar, quem dependia desse sistema. De noite para o dia, surgiram centenas de perueiros, lá eles chamam de dollar vans, principalmente de pequenos empreendedores de Chinatown, que trabalhavam no mercado negro. Enfim, resolveu a vida de milhares de pessoas durante os dias em que o sistema público estava com problemas, né? E, no caso, a prefeitura fez vista grossa em relação a esses empreendedores, já que eles estavam, obviamente, ajudando a população, né? Mas o problema é que logo depois que o sistema público é restaurado, esses pequenos empreendedores são novamente vistos como, enfim, um prejuízo ao sistema ao invés de estar ajudando as pessoas, né? Outra alternativa legal que vale comentar é que essa semana mesmo, uma empresa de transporte coletivo privada de Detroit, que inclusive foi criada por um garoto, né, um cara de 26 anos que estava insatisfeito com os serviços públicos, ele conseguiu fazer uma parceria com uma das empresas concessionárias e criou uma linha própria de ônibus.
porque lá o sistema também é hora estatal, hora por concessão. O que ele conseguiu fazer essa semana? Ele criou uma linha inteira que fornece tarifa zero para estudantes, que é justamente o que o movimento Passe Livre está reivindicando aqui no Brasil, mas de forma voluntária, né? sem nenhum tipo de subsídio do governo ou dinheiro de impostos, né? Os recursos vieram de uma fundação que recebia doações para ajudar crianças e jovens estudantes. Então, essa fundação fez uma parceria com a empresa de ônibus e, de uma forma criativa, né, conseguiu gerar recursos para a criação dessa linha. Porque qual que é o problema de criar um passe livre ou uma linha altamente subsidiada ao longo do tempo? É que pesa muito no orçamento público, né? Então, um exemplo também é a cidade de Hasselt, na Bélgica, né, que é um dos grandes modelos que o movimento Passe Livre menciona. Esse ano mesmo, depois de 16 anos sem cobrar a tarifa dos ônibus, ela voltou a cobrar ônibus numa tarifa de 60 centavos de euros, né, mais ou menos 1,50. E o motivo que a prefeitura de Hasselt declarou foi uma simples necessidade econômica. Né? Eles deixaram a tarifa livre, fizeram um grande projeto de mobilidade urbana e os gastos passaram de mais ou menos 1 milhão de euros para 3,5 milhões de euros, né, em 2007, que era totalmente insustentável para os subsídios que eles estavam recebendo do governo federal. Então, essas verbas estavam saindo de outros programas, né, enfim, que o Estado executa, enfim, educacionais, saúde, segurança pública, infraestrutura, que estavam sendo canalizadas para esse benefício do passe livre, mas que, enfim, se tornou insustentável a longo prazo. Antony, muitíssimo obrigado pela entrevista. Obrigado, Bruno. Obrigado pelo convite e espero que tenha gostado. Muito obrigado. Esse foi o podcast do Instituto Ludwig Fomes Brasil. Meu nome é Bruno Garchag.